Nós passamos então agora ao quadro Panorama Bíblico. O Panorama Bíblico está abordando o tema salvação e hoje nós vamos falar sobre o estado intermediário. Você já ouviu falar sobre o estado intermediário da alma? Passo então ao pastor Natanael. Pastor Natanael, o que é o estado intermediário da alma? É o estado em que a pessoa morre, o seu corpo é sepultado e a sua alma, o seu espírito, ele está nesse estado intermediário. E podemos citar como exemplo o que o Senhor Jesus ensinou em Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19, o Senhor falou sobre a morte do rico e do Lázaro. Lázaro, que quer dizer Deus é meu socorro, ele tinha uma fé em Deus. E ele foi levado ao paraíso para estar com Abraão. Morreu o rico e o rico foi levado a um local totalmente diferente. Esse rico levou uma vida egocêntrica. Ele escolheu o mal. Ele não procurou a Deus. E houve essa separação, esses destinos foram irreversíveis a partir da sua morte. Daí nós encontramos lugares diferentes de um para o outro. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no seu capítulo 1, no seu verso 21, ele nos diz: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e o outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir, isto é, o desejo de estar com Cristo. Essa palavra partir significa morrer. E ele complementa, o que é incomparavelmente melhor. Então, Paulo tinha esse dilema. E, dessa maneira, ele sabia que se ele morresse, ele estaria numa situação muito melhor com Cristo. Pastor, o senhor tem falado sobre Lucas 16, 19 a 31, essa passagem, essa narrativa sobre o rico e Lázaro. E nós vimos aqui que um foi para um lugar de tormento, o rico, e Lázaro foi para um lugar de consolo. Pastor, existe um outro lugar, além desses dois, depois da morte, pastor? Porque já ouvimos falar de um terceiro lugar, que é um lugar para se purgar pecados, um lugar em que a pessoa vai passar um período e depois vai ser promovida desse lugar. Pelo texto que o senhor tem apontado para nós nesta manhã, está nos mostrando que só existem dois, então, pastor? Ou existe um terceiro lugar? Essa é uma doutrina que alguns ensinam e aceitam, mas a palavra de Deus não nos dá esse respaldo, esse
local onde seria uma espécie de uma preparação. Não existe o que podemos chamar de uma disciplina purgativa depois da morte. Uma espécie de um estágio de santificação. Isso é realizado em vida. A Bíblia é bem clara em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que temos que fazer é nos prepararmos para essa situação de morte e de eternidade. A sentença está sobre o gênero humano. Deus decretou isso lá no Jardim do Éden. De maneiras que Deus providenciou vida através do Senhor Jesus Cristo. E Ele veio não somente para nos dar uma vida física, mas uma vida espiritual e uma vida principalmente eterna. De maneiras que esse estado que o irmão está dizendo, ele não existe. Podemos fazer a citação de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 54, quando Paulo diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aqui encontramos, nessa base bíblica, tudo vai acontecer, como o Senhor mesmo disse, num abrir e fechar de olhos. Daí, logo, não há o tempo para esse momento de purgar pecados, nem fazer missas, nem fazer orações para aqueles que partiram. A salvação é individual, pessoal, cada um dará conta de si diante do Senhor, né? E aqui, no caso então, pastor, Lázaro, ele foi o bem-aventurado porque em vida ele creu no Senhor. E com isso, quando chegou o dia da sua morte, ele pôde passar para um lugar de consolo, que aqui diz o texto que era o seio de Abraão, era o paraíso, um lugar de paz, de gozo para ele. E Apocalipse diz isso, em Apocalipse 14, 13, e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. Amém. Pastor, agora nós vimos aqui nesse texto ainda de Lucas 16, 19 a 31, a narrativa do rico e de Lázaro, sobre os contrastes aqui. Necessariamente o Senhor Jesus não estava dizendo que o homem rico, por ser rico, é que foi para um lugar de tormento, porque ele viveu uma vida regalada e esplendidamente, quer dizer, ele tinha que aproveitar, aproveitou aqui. E já o Lázaro, que era pobre, que era
Era uma situação de miséria que ele vivia, um mendigo, que diz o texto. Ele era doente, cheio de chagas, à porta daquele, e ele desejava se alimentar com migalhas que caíam da mesa do rico. Aqui o Senhor Jesus não está ensinando, pastor, essa questão do rico que vai para o inferno e o pobre que vai para o céu, pastor? Não, aí não é uma questão social, econômica, né? Mas é uma situação de riqueza nesse mundo, né? Porque a pessoa que é bem abastada nesse mundo, ela se acha autossuficiente. E uma pessoa que o Senhor mesmo disse no Sermão do Monte, bem-aventurados pobres de espírito, porque eles serão fartos, né? Uma pessoa que se considera que necessita da graça do Senhor. Então esse é o contraste. Não que o rico, nós encontramos várias pessoas que tinham posições sociais privilegiadas, que aceitaram o Evangelho e que são uma grande bênção para o trabalho do Senhor. E o Senhor Jesus, ele teve essa proclamação do Evangelho e ele disse lá em Isaías 61, né, que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, veio proclamar libertação aos cativos e aqueles que têm essa pobreza de espírito, o Senhor veio abastecer. E citando isso que o senhor falou, pastor, dos ricos, eles terem uma confiança depositada na riqueza, nos bens que possuem, é um exemplo do que aconteceu com esse jovem rico, no mesmo livro que estamos meditando, que é Lucas 18, a partir do verso 18, ele vai e se aproxima do Senhor Jesus perguntando o que era necessário para herdar a vida eterna, e depois de um diálogo ali com o Senhor sobre observar os mandamentos e tudo, ele foi inquirido pelo Senhor, né, sobre ele vender tudo que tinha, repartir pelos pobres e depois seguir o Senhor, e com a promessa de ter um tesouro no céu. E o texto nos diz que ele ficou muito triste porque era muito rico. Então, muito triste porque era muito rico. Tinha que abrir mão de muitas coisas. E aí o Senhor, depois que o jovem vai embora, né, se ausenta, ele diz que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mostrando aí uma dependência que os ricos muitas vezes têm naquilo que possui. É a questão do coração, não é, pastor? Onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, né? E o Senhor Jesus quer que mude isso, né? O tesouro tem que ser Ele. Pode até possuir bens materiais, ter uma vida confortável, é muito bom, mas o tesouro, o coração tem que estar no céu. É o que o apóstolo Paulo entendeu, né? Daí ele dizer, podemos ver que na sua vida ele tinha também uma certa condição social, financeira, intelectual. No judaísmo, ele era um fariseu, e o fariseu não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa de uma certa distinção. E ele pôde dizer que considero todas as coisas como perdas, como esterco, para ganhar a Cristo. De maneiras que a riqueza maior é a riqueza que Cristo nos dá. Por isso ele pôde dizer no Sermão do Monte, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói,
onde os ladrões roubam e minam, mas acumulais tesouros no céu. Precisamos ter o despreendimento de entender que o maior tesouro que podemos ter neste mundo é o conhecimento e a união com o Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor citou Filipenses 1, verso 21, o apóstolo Paulo falando sobre viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Basicamente, essa é a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, pastor? O apóstolo Paulo declarar que vivendo é Cristo e morrendo é lucro. Quer dizer, ele estava conformado com as duas situações. Se ele continuasse vivo ou se ele viesse a partir, estava tudo muito bom, porque ele era uma pessoa salva. É esse basicamente o contraste entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus, pastor? Exatamente. Nós temos que crer que quando temos essa certeza da salvação, essa união com Cristo, nós aqui na terra somos peregrinos e forasteiros. E estamos aqui de passagem. Alguns permanecem por mais tempo, outros, no mistério de Deus, são recolhidos precocemente, podemos assim dizer. Então nós temos que ter essa confiança. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que lucro? Porque estaremos com Cristo eternamente. E isso se dá, daí entra uma outra situação que podemos abordar também nesse tema, que fala da morte, o estado intermediário da alma, nesse assunto que é a salvação, que é o sono da alma. Então Paulo estava dizendo que o morrer é lucro. Ele não ia ficar dormindo inconscientemente, como alguns apregoam, que nesse estado entre o arrebatamento e a glorificação do corpo, a alma ela fica num lugar de sono, fica como que congelada. Não, esse ensino ele não tem base bíblica. Por isso Paulo também dizia em 2 Coríntios, um texto muito importante no capítulo 5, que Paulo diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, falando do corpo, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então é uma casa eterna que é preparada nos céus. É algo instantâneo. Pastor, então o desejo do apóstolo Paulo era desfrutar da presença do Senhor Jesus pessoalmente. A sua alegria, o morrer é lucro, é estar com o Senhor, ver o Senhor face a face, né? Não era ficar dormindo, né, pastor? Isso também devemos entender que também não é agora um desejo que nós podemos ter de querer partir, né? Mas esperar o arrebatamento é errado, pastor? É o ideal, né? Desejar o arrebatamento seria errado? Seria o ideal para não passar pela morte, porque a morte, de uma certa forma, é um juízo, né? É o juízo que veio lá do pecado original de Adão, e se um cristão não precisar passar pela morte e ser arrebatado, se fôssemos para escolher, eu acho que seria, tenho certeza que seria bem melhor, né? O arrebatamento. Aí ninguém não ia trazer tristeza para os entes queridos, os amigos, os irmãos da igreja, né? O corpo não ficaria lá exposto e todos seriam arrebatados. Eu penso que seria uma situação bem melhor
E era a grande expectativa da igreja primitiva, né? Por isso Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele tinha essa esperança do arrebatamento da igreja. Ele falou que nós, os que ficarmos vivos, né, seremos transformados e assim seriam arrebatados. A esperança do apóstolo, que também era a esperança do nosso saudoso pastor Natanael também, de estar vivo quando Jesus arrebatasse a sua igreja e ter o seu corpo glorificado, transformado para entrar na presença do Senhor. Que Deus nos ajude a alcançar, né? Deus nos ajude a alcançar também essa grande bênção de estarmos vivos para a vinda do Senhor. Agora, se partirmos, partamos salvos, não é? Que venhamos estar com o Senhor, e isso é muito bom também, isso é importante, porque estaremos seguros para sempre. Não correremos mais nenhum tipo de risco, não é isso, pastor? Por isso aquela palavra do profeta Amós, capítulo 4, verso 12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Esse mundo, essa vida é uma preparação para este momento. É uma preparação contínua. Cada dia devemos viver como se fosse a volta do Senhor Jesus Cristo ou a nossa partida deste mundo. Estarmos como o povo de Israel na saída do Egito, calçados, preparados para essa peregrinação.